todo mundo também? Amém. Está seguindo? Tá. Vamos orar para a gente iniciar essa aula? Senhor Jesus, muito obrigado por nós acordamos hoje, nos lábios agradecemos, Senhor, que tiramos uma cama, sabemos, Senhor, que tudo é graça para você. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, pela nós, pedimos novamente, Senhor, que seu Espírito escreva as palavras assim no nosso coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, ajude o Senhor a praticá-la de nossos dias. Ajude o Senhor nos ajude com nossos pecados, ajude o Senhor nossas fraquezas, nossas falhas. Que a gente tenha certeza que é a vontade do Senhor na verdade. Pedimos, Senhor, misericórdia, Senhor, a nós. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor nos faz presente. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome do Senhor Santo Filho, nós oramos. Amém. Estão bem, irmãos? Amém. Bem? Vocês gostam do frio? Amém. Gente, vamos continuar. Então, semana passada a gente fez a exposição, muitas vezes a exposição do Paulo Romano, né? Então a gente segue esse livro que pode parecer complexo, um pouco difícil, mas é um dos livros mais preciosos que a gente tem na palavra do Senhor, tá? Então a gente viu semana passada que Paulo usa o livro de Abraão para mostrar para a gente, o argumento de Paulo é que a justificação diante de Deus é por meio da fé desde Abraão. Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas são justificadas não por mérito da obediência da lei ou obediência que Deus diz, porque, como nós vimos, nós não conseguimos atingir esse padrão, mas a justificação vem pela fé na obra magnífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar do capítulo 5, e por questão de tempo e também de assuntos do capítulo, vamos separar esse capítulo 5 em duas aulas. Então, a gente vai falar hoje da primeira parte desse capítulo, e na semana que vem a gente fala da segunda parte. Hoje a gente vai falar do versículo 1 ao 11, e na semana que vem a gente fala do versículo 12 ao 21 do capítulo 5 do Romanos, tá? Eu prometo para os irmãos que eu vou aprender as duas telas, tá? Fazer uma aula só, tá? Um dia eu não consigo. Então vamos lá. Capítulo 5 de Romanos, nessa primeira parte, Paulo ele vai mostrar algumas coisas para a gente. Eu vou elencar alguns pontos que a gente vai ver durante o decorrer do capítulo 5. Então, nessa primeira parte, Paulo vai mostrar para a gente os benefícios dessa justificação por meio da fé. Então, o primeiro argumento de Paulo, no começo, é como nós somos justificáveis. A gente viu o capítulo 1, no capítulo 2 também. No capítulo 3 e 4, Paulo fala como nós chegamos a essa justificação por meio da fé. E agora, no capítulo 5, na primeira parte, Paulo vai falar dos benefícios da justificação. Paulo também vai falar como as tribulações desse mundo agem em nosso favor. Paulo também fala como temos certeza de sermos salvos de Deus por meio de Cristo. Paulo também vai falar como nós nos gloriamos, orgulhamos em Deus por meio da obra do nosso Senhor. E por último, que vai ficar para a semana que vem, na segunda parte do capítulo, Paulo ele vai fazer um paralelo, comparar Adão, o primeiro homem, com Jesus Cristo. A primeira parte desse capítulo é bem boa de entender, a primeira parte do capítulo 5, versículo 1 a 11, como eu falei que a gente vai ver, e ela é muito preciosa para a gente, tá? É muito legal essa primeira parte, porque ela traz para a gente consolo e alegria, a gente vai ver isso hoje. Já a segunda parte é um pouco mais complicada, essa comparação de Cristo e Adão, necessária muita atenção para a gente entender isso. Pela graça de Deus a gente vai entender, mas a gente vai passar um tipo de tempo e também de assunto, tá? Então vamos lá para o capítulo 5. Verso 1. E no verso 1 a gente vai parar já aqui, tá? Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a gente vai falar aqui? Aqui o primeiro benefício que Paulo vai elencar, a gente já começa com esses benefícios da justificação. De novo, Paulo ele começa o livro de Romanos com o argumento de que nós somos indisculpáveis diante de Deus, porque escolhemos pecar para ele. Depois ele vai falar que
a justificação, ou seja, diante de Deus, alguém ser considerado justo, que não é condenado, não é por meio de mérito e obras, porque nós não conseguimos fazer isso, é por meio da justificação, é por meio da fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, Paulo vai começar a elencar os benefícios que a gente ganha com essa justificação. O primeiro benefício dele o primeiro benefício que ele elenca, e é o maior deles, é que agora nós temos paz com Deus. Esse é o maior benefício que a gente ganha pela justificação pela fé. O que quer dizer que temos paz com Deus? E esse é um motivo da gente se alegrar, já esses foi só esse benefício a gente já estava bem. A gente pode destacar 3 coisas com essa frase de Paulo, quando ele fala que nós temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro a gente vê aqui, a gente consegue perceber que a primeira coisa a se destacar disso, de ter paz com Deus, é que o pecado e o pecador estão em situação de guerra contra Deus. Sunday e Herman, 2 teólogos que fizeram comentários exegéticos sobre o livro de Romanos, eles vão falar o seguinte para a gente. Além de uma posição perversa do pecador para com Deus, existe também uma santa oposição de Deus para com o pecador. O que ele está falando para a gente? A nossa parte, quando estávamos no pecado, longe de Cristo, nós tínhamos oposição a Deus. Nós não obedecíamos e não considerávamos Deus. Nós estávamos em guerra contra Ele. Só que a contrapartida é a verdade. Deus está em guerra contra o pecado e o pecador. Então, Paulo está falando para a gente é que nós, como humanidade, a gente declarou guerra contra Deus. E por contrapartida também Deus declara guerra contra o pecado e o pecador. Paulo está falando para a gente que essa paz é uma via de mão dupla. Quando nós cremos na obra de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Paulo está falando que da nossa parte, para com Deus, nós começamos a obedecê-lo e a considerarmos Ele Deus único, que Deus agora está em paz com Deus. Deus não nos considera mais inimigos. Agora nós somos filhos dele. Então, esse primeiro benefício de que nós temos paz com Deus é o maior benefício da justificação que nós temos. A gente viu que as pessoas que ficarem em situação de rebeldia vão ser condenadas por Deus. E esse como a gente falou, é a premissa da Boa Nova. A Boa Nova é que, se crermos no Filho dele, escaparemos dessa condenação. Agora, Paulo está falando para a gente que, por crermos no Filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Deus não nos considera mais inimigos. Esse é o maior benefício da justificação própria. Se a gente entendesse isso a fundo, se a gente gastasse muito tempo para entender, nós seríamos muito mais satisfeitos nessa vida. Nós ganhamos o maior presente que alguém poderia ter: paz com Deus. O outro ponto que fala de paz com Deus, e esse é o segundo, que a gente pode perceber, e aí Paulo também vai falar um pouco sobre tribulação nesse capítulo, é que as situações ruins das nossas vidas, que acontecem na vida de todos, não são resultado de Deus irado e punidor. Quando algo acontece de ruim na nossa vida, não é porque Deus está punindo a gente pelo nosso pecado. A punição pelo nosso pecado foi em Cristo. Nós não somos mais punidos pelo nosso pecado. Se fôssemos punidos pelo nosso pecado, seríamos lançados no inferno. Essa é a punição. Então, muitas vezes a gente entra em contato com uma cultura evangélica, isso é verdade, que nos diz que quando algo de ruim acontece nas nossas vidas, ou quando algo dá errado, é Deus punindo o nosso pecado. É errado. Isso não podia estar mais errado, não. Porque punição de pecado é em Cristo. Lembra da aula de Lucas? É imputação, ou seja, quando Cristo morre na cruz, a justiça dele é colocada em mim e o meu pecado é colocado nele. A gente troca. Eu troco com Cristo na situação.
Cristo vira pecado por minha causa e eu vivo justo por causa dele. Então, quando algo de ruim acontece nas nossas vidas, não é porque Deus está nos punindo pelo pecado, porque nós temos paz com Deus. Esse é o ponto. Nós não somos mais inimigos dele. Deus não nos pune, ele puniu em Cristo. Esse foi o sacrifício dele. Então, quando Paulo fala que nós temos paz com Deus, esse é o segundo ponto. A gente não pode crer ou passar pela nossa cabeça que quando algo dá errado, quando algo de ruim acontece, Deus está punindo o nosso pecado. Deus puniu o nosso pecado. Esse é o ponto. O terceiro ponto que a gente destaca no primeiro versículo do Romanos 5 é que tudo isso é por meio de Cristo. A gente vai ser repetitivo em Paulo também. Não é por mérito que Deus nos faz por Deus. Não é por mérito que Deus não nos pune mais pelo nosso pecado. É pela fé. É por crer em Cristo. Paulo fala no final do versículo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Cristo. Lembra quando a gente falou que Deus ele aceita só um sacrifício? Jesus. Então, quando a gente bate na porta de Deus, Deus abre e vê, tem Cristo e tem fé em Cristo. Se não tiver, nem abre a porta. Agora, se tiver, ele abre. E a gente pode ser aceitado por ele. Tudo isso que a gente tem, tudo que a gente ganha, toda a nossa salvação é por meio de Cristo e Cristo somente. É pela fé. Nós não temos mérito, a gente não tem nada nosso, a gente possa olhar e falar, eu mereço ser salvo. Não temos. É por Cristo. Então Paulo fala no final desse versículo que a gente tem paz com Deus. Se nós estamos em paz com Deus, é porque Cristo fez uma obra e a gente tem por meio da fé. E, novamente, não é nosso mérito e não é algo de bom em nós. É porque o Filho de Deus se encarnou e morreu na cruz do nosso pecado. Tem que estar na nossa consciência. E aí o ponto é, irmãos, o Evangelho ele não é uma coisa que a gente ouve no começo da nossa caminhada e a gente não ouve nunca mais. O Evangelho ele é uma constante prática de pensamento. Porque ao longo da nossa vida, a gente sempre vai tentar atribuir mérito a gente. Ao longo da nossa vida, a gente sempre, por causa da nossa condição humana, por causa da nossa condição de pecado, a gente sempre vai tentar se desviar desse caminho. E é sempre para a gente lembrar, eu sou aceito por Deus porque Cristo morreu. É uma constante prática, a gente tem que sempre estar isso na nossa mente. Por isso que Paulo ele fala que ele quer compartilhar o Evangelho com aquelas pessoas, como a gente no capítulo 1. E para Paulo, compartilhar o Evangelho não é somente evangelizar aquele que não é convertido. Para Paulo é isso também, mas também é ajudar os irmãos a crescer em fé. Deus prega o Evangelho certo para isso. Então a gente vê que aquele que foi justificado por meio da fé, e esse é o nosso primeiro benefício, ele tem total paz com Deus. Nós temos paz com Deus, irmãos. No verso 2, Paulo vai dizer o seguinte para mim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aqui, para a gente prestar atenção, que a palavra que se destaca é a palavra acesso. Na minha versão aqui, na nova versão internacional, está acesso. Por meio de quem tivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Essa palavra acesso é a mesma palavra usada no passado, nos palácios, nas cerimônias. Quando alguém queria conversar com alguém, ninguém podia chegar para alguém assim, de livre espontânea vontade. As pessoas elas tinham que ser introduzidas a alguém. Essa palavra, acesso, ela é a mesma palavra de quando um assessor do rei chegava ao súdito e introduzia esse súdito ao rei. E aquele súdito podia falar com ele. É exatamente a mesma preposição que Paulo está usando aqui. Paulo está dizendo para a gente que Cristo é o nosso intermediário. Então, se nós temos acesso a Deus, é por meio de Cristo e esse é o nosso segundo benefício. Aqueles que são justificados pela fé, creem na obra redentora de Jesus Cristo, têm total acesso a Deus.
No passado, as pessoas elas tinham um lugar designado de oração. Bom, ou seja, para você orar, você tinha que ter um lugar. Para você ser perdoado do seu pecado, você tinha que dar um cordeiro para uma pessoa matar. Hoje, nós não temos intermediários nessa terra. O intermediário que nós temos é Deus, é Cristo. Então, o que Paulo está dizendo para a gente aqui é que o segundo benefício da justificação pela fé é que nós temos acesso a Deus agora em todos os lugares e toda hora. Paulo está dizendo para a gente que por meio de Jesus e de Jesus somente, nós temos acesso a esse bem e a gente não precisa mais de intermediários para falar com nós Deus. Nós não precisamos mais que uma pessoa, que a gente fale com uma pessoa fale com Deus. Nós temos acesso livre a qualquer coisa. Ou seja, não é a igreja, obviamente, é um lugar de oração, mas não é só na igreja que nós temos acesso a Deus. Não é, e também nós não temos mais intermediários nessa fé. Ou seja, a gente não precisa, para falar com Deus, a gente não precisa de um pastor, um líder, um professor, não. Nós já temos Cristo. E essa palavra acesso quer dizer que Cristo, no meio da fé, da nossa fé, ele introduz a gente ao bem. E fala, agora você pode falar comigo. Então, Paulo, ele está falando para a gente que a gente tem acesso agora a Deus. Antes o caminho era bloqueado, mas Cristo abriu e agora por meio dele nós falamos com o Senhor. E aí ele fala que nessa graça a gente está firme. No meio do versículo 2. Pela fé e essa graça na qual estamos firmes. Paulo garante que isso é uma certeza. A gente está firme nisso. Nós temos acesso a Deus. Nada pode nos bloquear diante dele. Porque é Cristo quem garante esse acesso. Então, se por algum motivo, durante a nossa vida, alguém fale para a gente, ou até mesmo a gente sinta que nós estamos bloqueados diante de Deus, é mentira. Paulo está falando que quem garante isso é Cristo, é por meio da fé. Paulo vai falar em 1 Timóteo que há somente um Deus e um mediador entre Deus e homens. Ou seja, há um Deus e há alguém que conecta Deus e homens. Quem? Uma pessoa comum? Uma placa de igreja? Cristo. É Cristo que nos conecta a Deus. Então, se nós temos fé em Cristo, se cremos na obra redentora dele, nós temos acesso a Cristo. Esse é o segundo benefício da justificação. O primeiro é paz, o segundo é acesso total. Então, nós temos certeza do bem de Cristo. E aí, Paulo vai entrar agora numa parte muito interessante do capítulo 5. Na continuação do verso 2, Paulo vai puxar o próximo benefício da justificação. No final do verso 2, Paulo vai falar assim, só o finalzinho. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está dizendo assim? O que Paulo está dizendo para a gente? Isso é o nosso terceiro benefício. Paulo está dizendo que essa palavra gloriamos aqui, na minha tradução para gloriamos, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa palavra gloriamos é uma palavra que pode ter relação com orgulho, sabe? O que a gente se orgulha. Então, no que a gente se gloria, ou seja, naquilo que a gente se orgulha, naquilo que a gente se alegra, é na esperança da glória de Deus. O que Paulo quer dizer com a esperança da glória de Deus? Paulo fala para a gente que a justificação ela produz em nós um motivo de orgulho naquela cidade que ele existe. Paulo está falando para a gente se orgulhar, se alegrar, se gloriar na esperança de que um dia haverá novos céus e nova terra. Paulo está falando para a gente que nós devemos nos alegrar nisso. Ele vai citar dois motivos aqui nesse versículo. O primeiro motivo da gente se gloriar ou nos alegrar, como eu falei, é na esperança da glória de Deus, ou seja, da nova Jerusalém, do novo céu e nova terra, onde não haverá choro, tristeza, dor, muito menos morte.
nós estaremos diante de Deus, fisicamente, Ele será o sol, não haverá mar. A gente já leu isso em Apocalipse. Paulo falando para a gente se orgulhar nisso, para a gente se gloriar nisso, essa é a nossa alegria, para a gente sempre lembrar que um dia tudo vai mudar para Ele. Para a gente se alegrar que um dia a gente vai escapar desse mundo de dor. Esse mundo de dor agora vai ficar para trás. Então, no finalzinho do versículo 2, Paulo falando para a gente que assim a gente se alegra de que um dia tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. Novamente, a gente não vai ter motivo de tristeza, mais de dor. Paulo está falando para a gente tem que se lembrar disso. No versículo 3, no início do verso 3, Paulo vai entrar falando assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E aqui pode parecer uma loucura. No primeiro motivo, no final do verso 2, Paulo está falando assim para a gente: aquele que é justificado por meio da fé em Cristo, ele deve se alegrar na esperança desse mundo vindouro. Porque nesse mundo vindouro a gente escapa das dores que ele sente. Nesse mundo vindouro a gente vai ver Cristo face a face. Então, esse primeiro motivo, verso 2, Paulo está falando para a gente se alegrar, se gloriar, se orgulhar de que um dia a gente vai estar naquele mundo. No início do verso 3, Paulo fala que a gente deve se alegrar nas tribulações desse mundo. E aí, pode parecer um pouco loucura de Paulo. Porque Paulo está falando para a gente no início do verso, no final do verso 2, assim: se gloriem que um dia tudo vai passar. E aí no verso 3 ele fala: se gloriem que vocês estão passando pela cruz. Pode parecer loucura, mas o que Paulo está dizendo para a gente vai ver depois, é que parece não fazer sentido, mas as coisas que acontecem de ruim com a gente, ou as coisas que dão de errado, elas produzem algo bom. E aí, novamente, quando algo dá de errado, algo de ruim acontece, como a gente viu lá no começo, nós temos paz com Deus, não é porque Deus está nos punindo de nenhuma forma. A vontade de Deus é nos alinhar, nos corrigir, nos chamar para perto, nos fazer a imagem do seu Filho. Então, Paulo está dizendo que quando a gente passa pela tribulação, a gente ganha algo que é perseverança. Paulo está dizendo que a tribulação produz na gente perseverança. O que é perseverança, irmãos? Perseverança é você ser crente, cristão, apesar da situação. Então, é você se manter a palavra de Deus, se manter obediente a Cristo, se manter íntegro na sua fé, apesar de todas as coisas estarem dando errado. Isso é perseverança. Então, Paulo está falando para a gente o seguinte: é uma ordem. Nós devemos nos alegrar das situações, das coisas erradas que acontecem com a gente, porque essas coisas erradas produzem para a gente perseverança. A gente vira mais crente. A gente vira mais cristão. A gente passa na pele e cria casca em obediência a Deus. Por isso que a gente deve se alegrar, se orgulhar, quando a gente passa por algo. Pode parecer loucura, e talvez seja, e essa é a loucura do Evangelho. Mas a gente passa por isso, tenho certeza absoluta, de que tudo isso supera o nosso corpo, de alguma forma. Porque produz em nós perseverança. E perseverança é isso. Então, novamente, um parênteses aqui. Quando coisas erradas e ruins acontecem na nossa vida, infelizmente vão acontecer. O dia mau ele vai chegar para todo mundo, seja rico, pobre, alto, baixo. Vai chegar o dia mau. E quando esse dia mau chegar, a gente tem que ter em mente que não é Deus nos punindo pelo nosso pecado. Mas de alguma forma Deus ele quer trabalhar com o nosso bem. Porque o argumento de Paulo é: isso produz em nós perseverança. E perseverança é a palavra-chave do cristianismo. Perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se a gente persevera,
Deus está tentando ensinar para a gente, através das tribulações, é continuar naquilo que a gente acredita. Por quê, irmãos? Lembra da nossa primeira aula sobre Tiago? Tiago vai falar que crê não adianta de nada. Aquele que diz que crê, igual eu falei, falar é papagaio falso. Aquele que só diz que crê e não prova através das suas obras, não crê. As tribulações servem na nossa vida para aperfeiçoar a nossa fé, para mostrar para o nosso coração o que a gente crê. E Deus é muito especialista nisso. Deus usa das ações da nossa vida para mostrar, primeiro, no que a gente crê, no que a gente está firmado e quem é o nosso Deus. Calvino ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de Deus. Dia após dia, se a gente se descuidar, a gente cria um mundo novo. A gente cria um Deus novo para a gente. O dinheiro, a família, o casamento, a igreja, o trabalho. Se a gente se descuidar, a gente tira a nossa fé de Cristo e a confiança na obra dele e coloca em outra coisa. As tribulações dessa vida servem para que nós, perseverando, sejamos alinhados na família. Paulo continua no versículo 4. A perseverança em caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Paulo está dizendo para a gente, ele faz algo espiritual. Lembra da esperança que a gente falou do mundo vigor? Paulo está falando para a gente que as tribulações dessa vida servem para que a gente tenha perseverança, ou seja, a gente continue seguindo em frente, apesar das situações. A perseverança, ela produz para a gente um caráter aprovado. Ou seja, nós ficamos mais crentes, como eu falei. Ele produz em nós um caráter que é alinhado com a palavra de Deus, com a fé em Jesus Cristo. Esse caráter aprovado, ele produz esperança. Esperança essa no mundo. Paulo está dizendo que, na primeira parte que a gente viu, a gente se orgulhar e negar que um dia vai escapar desse sofrimento todo. E também para que a gente se alegre nesse sofrimento, porque esse sofrimento produz para a gente perseverança. Essa perseverança produz a gente caráter aprovado, ou seja, nós passamos por essas coisas e vencemos por meio de Cristo. E essas coisas servem para a gente ter esperança nesse mundo. É algo circular. Então, tudo isso, e aí a gente pode levar isso, porque a palavra de Deus é simplesmente. E mais para frente, no capítulo, eu não lembro o capítulo, acho que é o 8, mas em Romanos, Paulo vai falar que tudo que opera para o bem daqueles que amam a Deus são chamados de propósito. É nesse sentido. Infelizmente ou felizmente, quando a gente vira cristão, a gente não está alheio das coisas ruins que acontecem no mundo. A gente pode usar o exemplo da tragédia ambiental que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje. Tenho certeza que tem muitos crentes lá e tenho certeza que a casa de muitos crentes está guardada. Então, a gente não fica alheio às coisas ruins que acontecem. O outro exemplo é, imagina que a gente está num avião, esse avião cai, não é porque a gente é crente que a gente não vai morrer no meio do mar. As coisas acontecem de ruim por diversos motivos, mas acontecem com a nossa vida. Talvez a gente, de novo, entre em contato com a cultura evangélica dizendo que tudo vai dar certo e que vai sair tudo bem. Às vezes não. Como eu disse, uma certeza que a gente tem que o dia mal vai chegar para todo mundo. E aí o ponto é, onde a gente está firmado nesse momento? Será que a gente vai balançar? A palavra de Jesus diz que aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, se transforma em homem tolo, que edifica sua casa sobre a areia. Quando chega o vento de tempestade, Jesus não diz se chegar o vento de tempestade. Jesus diz quando vai chegar. Quando chega o vento de tempestade, a casa dele cai. Mas o homem que ouve as minhas palavras de Jesus e as pratica, é semelhante a um homem sábio, que edifica sua casa sobre a rocha. Quando chegam os ventos da tempestade, a casa não cai. É por causa do quê? Da edificação da rocha. Da rocha. Paulo está falando para a gente aqui, de novo, tudo que acontece ruim na nossa vida, todas as tribulações que a gente passa,
Sejam elas pequenas, grandes, elas produzem em nós bem, porque produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança de que um indivíduo vai se livrar dessa vida. Então, aquele que foi justificado por meio da fé em Cristo, ele deve se alegrar das tribulações que passam nessa terra, porque pode ter a certeza que elas contribuem para o seu vida. Certeza disso. De novo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e nós somos. De alguma forma, talvez não nessa vida, mas isso produz bem. Tudo que acontece no bem, para quem produz bem. Por quê? Porque nós somos justificados pela fé em Cristo. Se nós somos justificados pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus, a gente não. Vamos continuar. Verso 5. Essa é a esperança de que um dia a gente vai se livrar desse vale de lágrimas, vai para o mundo vigoroso. Essa esperança ela não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração através do Espírito Santo que Ele nos deu. Essa esperança que não nos decepciona, a esperança é essa, de que um dia será secado o nosso rosto da lágrima. Ela não nos decepciona, porque a esperança aqui é certeza. Um exemplo que eu ouvi de um pastor estudando essa parte é que, para a gente, esperança ela tem certo ponto de dúvida. E aí o exemplo que ele usa é, quando a gente pergunta para um casal de noivos, eles estão muito tempo pensa assim. E aí a gente pergunta para a mulher, ele vai te pedir casamento? Ela fala, eu tenho esperança que sim. Então, esperança nesse sentido, quando a gente fala assim, talvez na língua portuguesa, ela tem certo ponto de dúvida. Talvez aconteça. Eu espero que aconteça. Esperança aqui para Paulo é certeza. Vai acontecer. Não é tipo, talvez aconteça. Talvez Deus ele acabe com todas as dores, não, talvez, certeza. Paulo está falando para a gente se agarrar nisso. Essa esperança que não nos decepciona, essa esperança é certeza. E por que não nos decepciona? Ou seja, por que nós não ficamos decepcionados quando a gente se alegra nas tribulações, quando a gente espera no vindouro? Por quê? Porque o Espírito Santo, olha o que Paulo está dizendo para a gente, o Espírito Santo derrama amor de Deus no nosso coração. Paulo está dizendo para a gente que não é uma ação humana que a gente se sente amado por Deus. Não é por muito estudar, por concatenação de ideias, não é por ficar muitas horas na frente de algo para a gente sentir ou perceber que Deus nos ama. Paulo está falando que é uma ação do Espírito Santo. Paulo está dizendo que o Espírito Santo, por meio da palavra dele e das coisas dessa vida, derrama em nosso coração a noção de quanto nós somos amados por Deus. O argumento que Paulo está levantando aqui, quando ele usa tribulação e ele usa paz com Deus lá no começo, Paulo ele quer garantir para a gente que a gente entenda de uma vez por todas que por meio de Cristo, a justificação pela fé, crendo na obra e na pessoa de Jesus, Deus nos ama e nós temos paz com Ele. Novamente, durante a nossa vida, as coisas desse mundo e o nosso pecado, o nosso coração, vai falar mentiras para a gente. Quando você tropeçar ou algo de ruim acontecer, e a gente sempre cita recorrentemente no versículo capítulo 5, porque é o ponto alto dessa primeira parte, fala de situação, de como a gente pode sentir dor nessa vida. É para a gente entender que, primeiro, não é porque Deus nos odeia, e também não é por falta de amor. Paulo está falando para a gente que a garantia de que nós percebemos essa noção é porque o Espírito Santo derrama no nosso coração. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Essa noção de quanto nós somos amados. Então, de novo, irmão, se algo de ruim está acontecendo, não é porque Deus deixou de te amar. Isso não pode acontecer. Paulo está falando isso, e aí, no próximo versículo, a gente vai ver qual é a prova disso. Paulo vai provar. Mas ele fala que essa noção de que nós somos amados
é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. Então a gente deve clamar por isso. E eu creio que isso acontece quando somos salvos. Quando a gente crê em Cristo, o Espírito Santo vem e confirma o nosso coração. A palavra de Paulo vai dizer, eu não vou dizer em Romanos, mais para frente, que o Espírito ele testifica no nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala para a gente, você é filho de Deus. Por meio da tribulação, por meio das coisas ruins que a gente passa, se a gente prestar atenção na palavra de Deus, e no Espírito Santo ele vai estar falando, você é filho de Deus. Deus te ama. Deus está contigo. Então, Paulo está falando para a gente nesse versículo 5 dessa esperança, desse mundo vindouro, de que nós estaremos lá, o Espírito Santo derrama para a gente, no nosso coração, enquanto nós somos amados por Deus. Que prova é essa? Como a gente prova que Deus nos ama? E aí, esse é o versículo 6 ao 8, que a gente vai ler agora. Pode falar. Tá, Deus me ama. Qual é a prova? Como Deus prova que me ama? Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. O que Paulo está falando para a gente? Paulo está falando que quando a gente era ainda fraco, inimigo de Deus, rebelde, Deus enviou o seu filho para morrer por ele. Deus não enviou o filho dele para morrer para amigos dele. Ele enviou o filho dele para morrer por inimigos, por rebeldes, pessoas más, egoístas. Isso reforça ainda mais que o mérito não é nosso. Deus nos amou quando nós éramos lixo. Quando a gente pedia. Quando a gente achava que era alguém diante de Deus, e não era. Deus entregou o filho dele nessa situação. No versículo 7, Paulo vai usar um argumento muito interessante. Paulo vai falar: é muito difícil alguém morrer por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Paulo está falando o seguinte: por mais que a pessoa seja legal, justa, faça tudo certo, você vai morrer por ela. Vocês colocaram uma bala na frente dela? Não vai. Em sua consciência, ninguém morre pelo outro. Talvez você morra pelo seu filho. Talvez passe por sua vez que você morra pela sua mãe. Talvez você morra. Mas pelo cara, pelo seu vizinho que é legal, você vai morrer? Não morre. Por quê? Paulo está dizendo que quando nós éramos nada, Deus demonstrou amor por nós, matando o filho dele. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Essa é a prova de amor. Quer uma prova que Deus te ama? Talvez nessa manhã você chegou e falou: Deus me ama. Quer uma prova? Deus colocou o filho dele lá. Essa é a prova de amor. A prova que Paulo instiga aqui é que ele entregou o filho dele para morrer quando a gente era inimigo de Deus. Pensa numa pessoa que você não gosta. Talvez você tenha uma pessoa que você não gosta. Pensa numa pessoa que você não gosta. Você mataria seu filho por ela? Não. Deus matou. Essa é a prova maior de que nós somos amados. E é o que o Espírito Santo confirma no nosso coração através da palavra. Então, irmão, se tiver uma situação ruim, se você perder seu emprego, se você está doente, se alguém da sua família está doente, se seu filho ficou doente, se seu cachorro morreu, Deus te ama. E isso devia bastar para a gente. Óbvio que a gente fica muito triste. E é normal, né? A gente é ser humano e a gente vai ficar triste. A gente vai se abalar. Mas Paulo está dizendo para a gente recordar nesses momentos que Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será? Paulo vai dizer, agora na próxima, no verso 9 e 10, algo muito importante. Ele está construindo um argumento. Você vê que Paulo, e aí o desafio de Romanos, o desafio de ler Romanos e entender, é você sempre ler Romanos em mente o argumento que Paulo está querendo fazer.
O argumento aqui, Paulo está dizendo da justificação, do benefício da justificação. E de como tudo coopera para isso. E de que nós temos certeza disso. Paulo vai prosseguir esse argumento. Versículo 9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte de seu filho, quanto mais agora, quando sido reconciliados, seremos salvos pelo seu filho. O que Paulo está dizendo para a gente? Ele vai dizer duas coisas aqui muito importantes. Paulo vai falar o seguinte: Paulo está dizendo para a gente, se nós cremos hoje que o sangue de Jesus é por nós, se você crê nisso, se você crê hoje que o sangue de Jesus é por nós e que a morte dele foi por nós temos essa crença, essa fé na obra e na pessoa de Cristo, nós temos certeza de que naquele grande dia seremos salvos. Não pode passar medo no nosso coração. É simples a relação. Hoje você crê que Jesus é por você? Crê? Então, se você morrer, se Cristo voltar, você está no céu. Porque é pela fé. Esse é o ponto de Romanos. Não há mérito em nós. Não há força em nosso coração. Não há força no nosso braço. É por meio da fé em Cristo. Então Paulo está dizendo que como a gente tem certeza de que se a gente morrer hoje, nós não seremos condenados. É porque nós cremos em Deus. Nós cremos em Cristo. Nós cremos em Sua obra. Não é porque hoje você fez muito bem. Imagina que hoje é o último dia da sua vida. Não é verdade. Eu estou falando que hoje é o último dia de vocês. Mas imagina que hoje é o último dia da sua vida. Imagina que você fez todo o bem que você podia. Você deu comida para aquele que necessitava, você consolou o seu irmão. Você não pecou em ação. Pensa nisso. Óbvio que você talvez tenha pecado no pensamento, porque a gente é assim. Mas enfim, pense que hoje é um dia legal para você como cristão. A gente acha que se a gente morrer hoje, a gente está mais garantido. Percebe a incongruência do nosso pensamento? A gente acha que se a gente morrer hoje, nesse dia perfeito como cristão, Deus vai dar salvação para a gente. Não interessa. Agora imagina que hoje é o último dia da sua vida. Você crê em Cristo, mas você tem que você brigou com sua mulher, você brigou com sua mãe, você viu um cachorro na rua. Nossa, você fez coisa errada. Sabe, você mentiu, você falou mal do seu chefe, você foi pecador mesmo, e você morre. Novamente, você crê em Cristo. A gente acha que a gente não vai para o céu por conta desse tipo de coisa. Novamente, é escandaloso. E a gente falou nos capítulos anteriores. A salvação é por meio da fé. Se você crê em Cristo verdadeiramente, e uma pessoa que crê em Cristo verdadeiramente, infelizmente peca. A gente está fadado a isso até o último dia da nossa vida. Pensar coisa errada, fazer coisa errada. Óbvio que o cristianismo e ser cristão consiste em fugir dessas coisas. Se vê um pensamento errado na nossa cabeça, a gente não fala não, por mal do pecador. Não. A ação do cristão, a ação do Filho de Deus é combater esse pensamento. Por meio da palavra. A ação do Filho de Deus e a ação do cristão é agir de forma correta. Mas eventualmente a gente vai se pegar pecando. E aí a gente acha que a nossa salvação tem esse pensamento inconstante. Hoje eu estou salvo, se eu boa. Amanhã eu estou salvo, se eu estou ruim. Novamente, se você crê verdadeiramente em Cristo, você é salvo. É uma condição sua. Novamente, o cristão verdadeiro, ele que é regenerado pelo Espírito, vai buscar as coisas do alto, obedecer a palavra de Deus. Mas eventualmente a gente cai. E aí o ponto é: se a gente caiu, e novamente o cristão verdadeiro vai se entender, porque o cristão verdadeiro me salva na graça. Se a gente caiu, a gente é menos merecedor da salvação? O ponto é: se a gente fez coisa certa, a gente é mais merecedor? Não. Novamente,
Não é que a gente vai fazer coisa ruim. Isso não é licença para pecar. De forma alguma. Isso está dizendo para a gente que a nossa certeza não é nossa. Não é nossa obra. Não é nossa mão. Não é nosso braço. A certeza de que nós somos aceitos por Deus é porque Cristo morreu. Paulo está falando que essa certeza de salvação ela deve estar no nosso coração. Porque se a gente acredita que Cristo é pela gente hoje, Cristo é pela gente naquele dia. Novamente eu volto a Tiago. Tiago vai dizer para a gente que a nossa crença, a nossa fé vai ser provada pelas nossas obras. Então, se a gente crê verdadeiramente, a gente vai tentar obedecer a palavra de Deus, vai obedecer ela. Se a gente crê verdadeiramente, a gente vai se arrepender do nosso pecado. Se a gente crê verdadeiramente, a gente vai lutar com todas as nossas forças, carregar essa cruz que a gente carrega, para a gente fugir das coisas erradas. Mas não é nisso que consiste a nossa certeza, é em Cristo. Fez sentido? Então, Paulo falou para a gente que se a gente tem medo que a gente, talvez Deus condene a gente não devia ter medo, porque Cristo morreu por nós. A gente tem que ter certeza. Cristo morreu por a gente, por essa fé, é crer nisso. E aí Paulo vai dizer o seguinte também, eu sou o povo. E aí a gente pode ver aqui, que Paulo está falando assim no futuro. Seremos salvos da ira de Cristo. Mas em outros lugares, Paulo fala que a gente foi salvo. E Paulo também fala que nós estamos sendo salvos. O que Paulo está dizendo com isso? É uma inconstância de pensamento de Paulo? Não é. Em teologia, a gente tem uma expressão que a gente chama de já e ainda não. E que é muito comum para a palavra de Deus. O que é o já e ainda não? Nesse contexto, Paulo está dizendo que aqui nós seremos salvos, ou seja, no futuro, naquele grande dia. Se você morrer ou se Cristo buscar a igreja, naquele grande dia, dia do julgamento, do ensaio vai chegar, nós seremos salvos. Paulo falou isso também, no futuro. E Paulo diz nos lugares que nós somos salvos. O que ele está dizendo para isso? Paulo está dizendo que nós já fomos salvos pela graça de Deus. E que nós estamos sendo salvos por meio da santificação, para lugar do Espírito. E que nós seremos salvos no dia quando se cumprir as promessas. Não é inconstância de pensamento de Paulo, já e ainda não. Você já foi salvo, irmão? Amém? Se não foi, crê em Cristo. Mas você vai ser salvo. Isso vai se cumprir plenamente. Um dia, Deus vai chegar diante de você com tudo aquilo que você fez. E aí vai dar um tempo nas pernas. Mas aí, Ele vai ver que você crê em Cristo. E aí você vai ser recebido na palavra. Então, Paulo está dizendo o já e ainda não que existe nessa palavra. Então, nós já fomos salvos, mas ainda a gente vai ser. Nós estamos sendo salvos hoje por meio da santificação através de Deus. Um outro exemplo desse já e ainda não que acontece na palavra de Deus é da questão da libertação do pecado nas nossas vidas. Paulo, no próximo capítulo, no capítulo 6, Paulo vai falar de como Cristo nos liberta do poder do pecado. Então, nós já fomos libertos do poder do pecado, mas a gente ainda peca. Eu peco. Se nós já fomos salvos do poder do pecado e a gente ainda peca, é inconstância da palavra de Deus? Pode dar motivo para a gente? Não. Nós já fomos libertos do poder do pecado, ou seja, nós podemos combater o poder de Cristo. Nós temos a opção de não fazer o poder de Cristo. Nós estamos sendo libertos do poder do pecado através da santificação e de trabalhar a corrupção nas nossas vidas. E nós seremos libertos do poder do pecado naquele grande dia, quando Deus tirar esse corpo, essa natureza ruim que a gente tem, e colocar uma natureza nova, antiga, gloriosa. Entenderam por que Paulo fala que a gente vai ser salvo? Paulo está dizendo esse já e ainda não existe na palavra de Deus. Nós já fomos salvos, nós já fomos libertos pelo pecado, mas nós estamos sendo e seremos. Vai se cumprir. Naquele grande dia, quando todas as promessas de Deus se cumprirem, nós receberemos isso completamente.
a sermos salvos, libertos do poder do pecado. Então, esse é o exemplo que Paulo está usando. Para a gente terminar, versículo 11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. Paulo vai usar de novo a palavra gloriamos, se a gente for lá no versículo 2. O sentido de gloriamos aqui é no que aquilo que a gente se orgulha, naquilo que a gente se alegra, naquilo que a gente deposita confiança. E Paulo fala o seguinte para a gente, com não apenas isso. Não apenas temos certeza que seremos salvos naquele grande dia, como os versículos anteriores, ele fala, mas aqui ele fala outro motivo de orgulho para a gente, outro motivo de alegria. E aqui o motivo para a gente se orgulhar, de a gente se alegrar, é em Deus, e por meio da obra de Deus. Paulo está batendo de novo no ponto de que a gente não deve confiar nas nossas obras do nosso Deus. Não é nessa confiança que nós orgulhamos. A gente se orgulha, sabe o motivo de orgulho em nós? É pela obra de Jesus. Não combina, irmãos, orgulho e crente. Não dá para combinar as duas coisas. Por quê? Porque se a gente entende o Evangelho, a gente entende os primeiros capítulos de Romanos, a gente entende o quanto a gente pode ser mal e ruim. Não quanto a gente pode ser, quanto nós somos às vezes. Eu sei a diferença de você, mas eu sei a diferença minha. Quanto o coração pode ser mal, quanto o coração pode desejar coisa ruim. Paulo está falando para a gente não deve se orgulhar, se gloriar nas nossas obras, mas na obra de Jesus. Se há motivo de você chegar diante de Deus, de peito aberto, de cabeça levantada, não é porque você é bom. É porque Cristo morreu. É isso que Paulo falou. Percebe, durante o capítulo, durante o livro de Romanos, Paulo sempre vai fazer isso, por meio de Jesus Cristo, pelo nosso Senhor, por meio de Jesus Cristo, pelo nosso Senhor, para a gente entender sempre. E aí talvez a gente não entenda no completo hoje, a gente vai entender durante a nossa vida. Mas a semente, a palavra de Deus, a semente, é plantar o nosso coração. Então, para a gente sempre lembrar, por meio de Cristo, por meio de Jesus, por meio de Cristo, por meio de Jesus. Se eu oro e chego a Deus, por meio de Jesus. Se eu recebo algo de Deus, por meio de Jesus. Se eu sou salvo da ira de Deus, por meio de Jesus. Não há mérito na gente. A gente não vai conseguir abrir os portões celestiais para os braços. Se juntar 1 milhão de pessoas na porta da alma da lei, então abrir vai aqui. Só aquele que vai conseguir. Então, a gente se orgulha, a gente se alegra, a gente se gloria, não em algo que a gente faz, mas na obra do Filho de Deus, reconciliando a gente por meio dessa morte e ressurreição. Então, a gente se alegra por algo que a gente não fez, a gente se orgulha. E você pode se orgulhar com coisas assim, irmão. Isso não seja pecado. Você se orgulha, talvez, da família que você fez, do trabalho, da coisa que você fez no trabalho, do estudo que você estudar, você se orgulha do valor da sua vida. Perfeito, isso tudo bem, está tudo certo. Paulo está falando aqui, diante de Deus, isso não é nada. O único motivo de orgulho que a gente tem é o que Cristo fez. Normalmente não vai enfatizar, se você se orgulhar de algo bom nessa vida, tudo bem. Mas tudo que você fizer de nossa vida, esse é o ponto Paulo, como foi o Evangelho, não serve de nada para a sua salvação, porque você é ruim por natureza. Mas é por Cristo, pelo nosso Senhor, por meio de Jesus. Paulo vai falar isso durante todo o livro. Por meio do nosso Senhor Cristo, por meio de Jesus, pelo nosso Senhor. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o intermediário. Se nós estamos fazendo cristianismo e Jesus não está entre a gente, Deus não está nesse mundo. Se nós estamos fazendo algo para Deus
não é por meio de Cristo. Se nós levantamos nossa mão no culto, se a gente faz uma boa ação e ela não carrega fé na obra de Jesus, Deus não recebe. Nós devemos cantar, nós devemos orar, nós devemos fazer o bem por meio de fé em Jesus Cristo. Não creio que essas coisas nos salvam, porque não nos salvam. Cristo nos salva. A obra dele nos salva. Então, para a gente resumir o que a gente viu aqui nessa primeira parte do capítulo 5. Os benefícios da justificação por meio da fé são esses. O primeiro, passam a Deus por meio de Cristo. O segundo, acesso total a Deus por meio de Cristo. Terceiro, devemos nos alegrar na esperança do mundo vindouro da Nova Jerusalém. O benefício é esse, a gente se alegra, um dia nós seremos livres desse mundo vindouro. O quarto, a gente se alegra das situações que a gente enfrenta nessa vida, porque elas produzem perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança desse futuro. Então, o benefício da justificação pela fé, a gente pode se alegrar das coisas ruins que acontecem na vida, porque elas cooperam para o nosso dia. Elas cooperam para que a gente se pareça com Cristo. Elas cooperam para que a gente tenha mais fé em Deus. Eu não ia usar esse exemplo, mas para ficar claro, em 2 Coríntios, no capítulo 1, é um versículo que eu particularmente gosto demais. Se você quiser abrir, eu vou uma água. 2 Coríntios 1, versículo 8. Segundo Coríntios 1, versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de salvação. De fato, havia sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de continuarmos. Paulo, ele faz teologia, Paulo escreve cartas, Paulo é revelado pelo Espírito Santo, não da cadeira de escritório. Paulo, ele sofre na pele de Cristo. O cristão vai sofrer na pele de Cristo. Porque é colocar em prática a palavra de Deus. Saber por saber, está tudo certo, é conhecimento. Mas, quando essas coisas acontecem na nossa vida, a gente põe em prática. O que Paulo está falando em 2 Coríntios 1? Paulo está falando que eles tiveram. E esse é o exemplo de Paulo. Paulo sofreu isso, que a tribulação não era dele. O que Paulo está falando? Paulo está falando que sobre eles tiveram tal tribulação que eles acharam que ia morrer. E já morreram aqui hoje. E aí ele fala que assim, ó, de fato havia sentença de morte sobre eles. Paulo não exemplifica ao certo o que aconteceu, mas Paulo está falando que eles tinham certeza que iam morrer. Mas Paulo fala que isso tudo aconteceu para que eles confiassem em Deus. Paulo fala no versículo 9, de fato havia sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. O que Paulo está falando? Mesmo se nós morrêssemos, mesmo se essa tribulação nos matasse, um dia nós seremos ressuscitados. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Mesmo que tire a sua vida, é lucro. Tenha essa certeza de viver esse mundo. Novamente, o dia mal vai chegar para todo mundo. Mas não tenha medo. Porque mesmo que tudo dê errado, mesmo que morte chegue à sua casa, mesmo que fome chegue à sua casa, qualquer coisa que chegue a você, Deus vai usar isso para o seu bem. Talvez não nessa vida. Talvez você não veja isso assim. Mas Ele vai produzir isso para você coisa eterna. Isso que Paulo está falando do exemplo de 2 Coríntios.
E esse é o benefício da gente ser justificado pela fé em Cristo. Todas as coisas ruins que podem chegar para a gente tem a certeza que Deus converte isso para o nosso bem. Por mais que a gente não perceba, não entenda, Ele converte. O outro benefício é de que a gente tem a certeza de que nós seremos salvos naquele mesmo dia por Cristo. Como a gente viu nos versículos. Deixa eu voltar para Romanos. Como a gente viu nos versículos 9 ao 10. Como a gente viu esse versículo. E por último, esse último benefício é que nós devemos nos orgulhar somente no que Deus fez por nós, e não nas nossas vidas. Esse é o verso 10. Então, a gente pode ver qual está construindo um argumento de novo. Ele começa falando de como os seres humanos são desiguais, como que eles se manterem em rebeldia sendo condenados por Deus, por justiça que não cumprir sua lei. Que todos estão nessa situação de rebeldia contra Deus e que nós somos justificados por meio da fé em Cristo. Capítulo 4, como eu falou semana passada, Abraão não foi justificado da mesma forma. Ou seja, Paulo está dizendo para a gente, quando ele cita Abacuque no versículo 17, capítulo 1, que desde o princípio, desde Abraão, quando ele morre, ele pega contra Deus, até o último homem, que é aquela fé que nos salvou. Abraão foi essa. E aí agora Paulo está falando de qual é o benefício da justificação. O que a gente ganha nessa justificação? E aí, novamente, irmãos, para eu terminar, a gente, por tudo isso aqui que a gente viu, todo esse entendimento que a gente tem dessa primeira parte do capítulo 5, faz com que nós sejamos pessoas mais satisfeitas, menos que reclamam, menos que murmuram. A gente pode se entristecer pelas coisas que acontecem, e é normal, todo mundo faz isso, todo mundo se entristece. Mas a gente tem que ter em mente de que porque nós somos justificados por meio da fé, porque Cristo morreu pela gente, a gente crê nele, todas essas coisas são passageiras, todas essas coisas que operam no nosso meio. Tudo isso passa, e não vai passar a palavra de Deus e a obra de Jesus. Amém? 9h40, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, e todo mundo fala. Bom, não sei se eu vou fazer me entender, não sei se seria uma pergunta de todo, mas baseado em Romanos e outros livros, e baseado nessa lista que você acabou de passar, a gente poderia dizer então ou que dá para me entender nas leituras de Paulo, que seria que Paulo defende assim um custo pela causa. E desde que você esteja pagando o custo pela causa de Cristo, é bem feito. Isso não estou falando assim de uma forma tão espiritual, estou falando assim de uma forma mais material e física. Porque quando ele foi preso, ele deu um exemplo para mim justamente disso, que foi um custo pela causa. Então seria uma forma de se pensar assim? Com certeza. O ponto é, não há força em nós para se alegrar nessa tribulação. É justamente por isso que você falou, pela causa, por Cristo. Então, é perfeita essa colocação, que a gente se alegra ou se alegra. E aí esse é o ponto do Paulo. A gente se alegra ou se alegra nessa loucura do que a gente pode passar nessa vida por causa de Cristo.
Não por causa da dor. Ninguém se alegra em sofrer. Quem se alegra em sofrer? Quem se alegra em perder algo, em perder algo? Ninguém. Mas a gente se alegra sabendo que isso é. Estevão, o primeiro mártir dele, já, quando ele é apedrejado pelos judeus, ele tem a visão do trono de Deus, e ele vê Deus, Jesus Cristo assim, em pé ao lado de Deus. Estevão está falando para a gente que nada tira Jesus Cristo do lado de Deus. Se nada tira Jesus Cristo do lado de Deus, essa é a nossa confiança. Podemos perder o que perder, sofrer o que sofrer. Nada tira Jesus Cristo do lado de Deus. Se nada tira Jesus Cristo do lado de Deus, nós temos consequências. Então, é perfeita a colocação. Se você falou do custo pela causa, a gente tem os olhos fitos, como diz o Paulo depois, em Cristo. Não nas coisas desse mundo. O perigo que a gente pode sofrer é a gente achar mérito nessa discussão. Então, eu sou aceito por Deus porque olha como eu sofri por Ele. Não é dessa forma. A forma é justamente isso. Nós sofremos por causa de Cristo. E Cristo é a nossa recompensa. É somente Ele. Ele é perfeito, é isso mesmo. E outra coisa, entre o já e o ainda não, podemos perder a salvação, cara. A gente vai entrar nesse tópico de novo. Não foi nem mesmo uma pergunta. Não, sim, a gente entra nesse tópico de novo. Existem duas linhas de pensamento novamente. A linha calvinista e a linha arminiana. A linha arminiana vai dizer que sim, é possível que o homem perca a sua salvação. Que aí os arminianos chamam de apostasia, que é o homem em estado de fé, crença em Deus, caiu. O arminiano acredita que sim, isso nem da palavra de Deus. A linha calvinista vai dizer que não. Uma vez salvo, o homem é garantido por Deus essa situação. Então, a linha arminiana ela vai dizer que sim, é possível. E, novamente, os arminianos acreditam, como eu citei, não é essa inconstância de dia, sabe? O salvo não é salvo. É uma apostasia. É isso que os arminianos falam. E a pessoa em situação de pecado por tanto tempo, ela vai chegar a um ponto que ela não ouve mais a palavra e a Espírito. Então ela cai. É isso que o arminiano diz. Um calvinista vai dizer que não é possível que o homem perca essa salvação, porque Deus garante. Deus vai levar esse momento. Deus puxa ele. Deus faz com que o coração dele se arrependa. Então a gente tem essas duas linhas de pensamento. Novamente, todas vêm da palavra de Deus. Mas tem uma explicação dessas duas explicações. Mais uma pergunta? Tudo certo? Já. Aí eu tenho você. Oi, olá, você falou, deixa eu ficar por aqui, você falou que, você falou assim que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele faz as coisas boas, mas o verdadeiro. Então, quer dizer que é falso, então, você, tipo assim, exemplo, você falou que é a fé que leva a pessoa a Deus, né? A fé, independente de qualquer coisa da tribulação, não, é a fé, né? Então, tem uma amiga minha que ela foi indicada, ela conseguiu ver em Cristo, da toda a diferença do dia, e só que ela não quer ver o ser humano, porque o ser humano que é a raiz do pecado. Né? O ser humano que é terrível, e ela não quer mais, ela não quer mais se machucar. Eu creio em Cristo e eu vim aqui pronto. E aí ela não uniu a igreja, né? Que ela não acredita, entendeu? Então, ela vai tratar essa culpa no céu. Porque é pela fé, né, que ela tem em Cristo, então independente dela fazer essa resposta ou não, ela vai ser. Perfeito, é exatamente isso. Mas por que assim esse círculo fé verdadeira? Porque Tiago cita isso. Na nossa primeira aula a gente falou do capítulo 2 de Tiago, como o Tiago fala das obras que confirmam a fé. Por que o Tiago fala aqui? Porque, de novo,
Se a gente falar que crê e não viver segundo a palavra de Deus, segundo o que diz em Cristo, nós não cremos. É isso que a Bíblia fala para a gente. Agora, se uma pessoa diz que crê e vive segundo a palavra de Deus, e que se importa tanto com a palavra de Deus, o ama verdadeiramente, novamente, não é questão de perfeição. Aquele que crê em Deus nunca mais vai pecar, nunca mais vai errar, não. É que se importa verdadeiramente em seguir a palavra de Deus a ponto de obedecer radicalmente. Essa é a fé verdadeira, isso que Tiago diz. Então, quando eu falo de fé verdadeira, crente verdadeiro, crente que aí pelo outro lado, talvez o crente falso, o crente verdadeiro é aquele que fala que crê e é a salvação que crê na fé, no final. Mas isso se prova com que ele crê. Tiago vai falar que é por meio da obra, por meio de fazer, por meio de ajudar o próximo, por meio de ser arrepender dos pecados. É isso que o Tiago está falando. Quando eu cito crente verdadeiro e crente falso, estou dizendo que a salvação é sim por meio da fé, de Cristo, de Romanos. Só que essa fé, ela se prova por meio da nossa fé. Se a gente crê verdadeiramente em Cristo, isso vai se provar nas tribulações que a gente deu, nas coisas que acontecem no dia a dia. Isso vai se provar no nosso coração. Não tem que ter uma prova. Por exemplo, o ladrão da cruz não pôde provar. Ele morreu. O que eu estou dizendo para a gente, o que eu estou dizendo é que o tempo, ele vai colocar em prova a nossa fé. E aí, se nós cremos de verdade, nós não vamos converter na palavra. Agora, se é uma situação de fé em nós, a gente não vai ser convertido. Entendeu? Então, não é que você precisa de uma prova para ir para o céu. Exatamente. É causa e efeito. Se eu creio em Cristo, eu vou cumprir. Se eu não creio, eu não vou cumprir. Por mais que eu fale com ele. É isso que o ponto de Tiago, no capítulo 2, isso vai dizer como assim, o crente verdadeiro. Exatamente. Não é só por meio de falar. Jogo, que é o papagaio fala. Pode falar de fé em Deus, mas você salva por isso. Exatamente. Então quando eu falo de crente verdadeiro, é justamente isso. Aquele que diz que tem fé e aquele que vive segundo a palavra de Deus. Porque é uma causa e efeito. Se nós queremos em Deus, nós vamos cumprir essas obras, como diz a irmã. Tem sentido? Pode falar. Só vamos para a última, que já é 10 aí, passando na. É o seguinte, eu tenho que o segundo benefício, né? Acesso a Deus. E só acesso a Deus. Aí não precisamos de intermediário, certo? Então, isso pode estar ocorrendo hoje com as pessoas se afastando da igreja e achando que por elas mesmas, independente de você, do pastor, ensinaram, né? Eles podem começar por conta própria mesmo, a ter acesso a Deus? São dois pontos diferentes. Nós temos acesso a Deus independente da igreja. Independente da igreja que a gente vá, independente do templo dessa parede. Certo? Nós temos acesso a Deus. O que quer dizer com isso? Para você falar com Deus, não é só porque está aqui domingo. Amanhã nós teremos ali na igreja, eu não vou vir. Então eu vou falar com Deus? Vou. Eu tenho acesso a Ele. O segundo ponto a palavra ela é muito clara com a gente que deve haver comunhão entre os irmãos. Isso é uma ordenança. A gente tem que obedecer. Então, porque nós temos comunhão com nossos irmãos que nós temos acesso a Deus? Não, é por meio do quê? A fé. Mas porque nós cremos, e a gente entra no ponto, a gente crê em Deus verdadeiramente, cremos. Nós vamos obedecer essa palavra? Vamos ter comunhão com os irmãos verdadeiramente. Então, aí quando eu falo igreja, nesse ponto, é esse tempo. Esse tempo. 25? Perfeito. Esse tempo não nos garante acesso a Deus. Por quê? Imagina que amanhã caia um meteoro nessa igreja, nesse tempo. Imagina. Só não vai passar. Não vai acontecer. E a gente perca o local. A gente perdeu a igreja? Não, a igreja é a gente. Independente de onde a gente se reunir, a gente tem igreja. Só que isso não é acesso a Deus. Acesso a Deus é por meio da
Se cremos em Cristo, não nos obedecer a palavra dele, vamos ter perdão. O exemplo que o Lucas trouxe, e aí, essa é a ordenança de Deus, né? Assim, não abandonemos a tradição de nos reunir com a igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos uns aos outros, quanto mais quanto vez que o dia está sendo. É a ordenança de Deus que a gente se reúne. É a ordenança de Deus que a gente conversa com Deus, que a gente anima os outros, a gente conforta, exorta com Deus. Mas é por meio disso que nós temos acesso a Deus? Por meio da fé. Fez sentido? Perfeito. Vamos terminar. Hoje é 8 para 10. Depois o pastor briga comigo e a galera. Vamos orar. Aí semana que vem a gente vai falar da segunda parte do capítulo 5, tá? Da comparação de Paulo com Adão. A gente fala semana que vem. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo seu ensinamento. Nós te agradecemos porque o seu Espírito Santo estava presente, pelo que ele escreveu no nosso coração as palavras assim. Eu oro, Senhor, pelo público que é vivido. Peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Peço, Senhor, que o Senhor ouça a nossa voz. Receba o nosso louvor, receba a nossa oração, nossa súplica, nossa ação de graça. Nós chegamos até o Senhor por meio do Filho Jesus Cristo. Nós não estamos diante do Senhor por nossas obras. Nós nos orgulhamos na obra bendita do Senhor Jesus. Abençoa o nosso culto, Senhor. Abençoa a nossa semana. Tem misericórdia de nós. Te agradecemos por tudo. Em nome do seu Santo Filho. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e bom culto.